Alunos, bom dia, tudo bem com os senhores? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema liberdade religiosa, direitos humanos e algumas formas de preservar a tolerância. Antes de mais nada, alunos, é válido que frisemos que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Caso os senhores tenham necessidade de saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras. Não tendo necessidade, permaneçam isolados para que dessa forma nós contenhamos o avanço da Covid-19 no nosso município, bem como no nosso estado, ainda no nosso país. Bom, como eu já disse para vocês, hoje o nosso tema da nossa aula diz respeito à liberdade religiosa. Antes de mais nada, alunos, nós sabemos que nós vivemos em um país laico. Professor, o que significa esse termo laico? Significa dizer que nós vivemos em um país onde as pessoas têm liberdade de optarem pelas suas crenças religiosas. Nós sabemos que essas crenças religiosas diz respeito a uma forma em que um indivíduo pensa que existe um ser superior e a esse ser superior, geralmente esses indivíduos eles fazem devoções, eles têm hábitos de vida diferenciados e não há nenhuma crença religiosa que eu conheça que diz respeito a mecanismos que gerem opressão de outras crenças religiosas já existentes. Então, para que nós realmente comecemos a nossa conversa girando em torno desse termo de liberdade religiosa, nós temos alguns pontos que precisam ser citados. Primeiro, o Brasil é um país laico, logo eu, Isaac Ferreira, posso ter a crença religiosa que eu quiser. 2. As crenças religiosas não permitem, não tem nenhum dogma que obriga que os seus praticantes discriminem, que os seus praticantes ofereçam resistência a outras formas de religião. Então, esses 2 pontos precisam ser bem claros para que nós realmente comecemos a falar sobre essa importância dessa liberdade religiosa. E, de certa forma, alunos, a liberdade religiosa agrega, enquanto que a intolerância religiosa desagrega. Isso é bem notório na nossa sociedade. E em decorrência dessa intolerância religiosa, nós também temos fatores nocivos que provocam o caos, promovem divergências, estimulam desprezo e violência, bem como ensinam vários períodos degradantes da nossa história, como por exemplo, alunos, para que fique mais claro para os senhores, na Bahia nós temos muitos templos, nós temos muitas casas do candomblé. E essas casas do candomblé, elas geralmente sofrem perseguições de protestantes, de católicos, que não têm um conhecimento do que realmente seja uma casa de candomblé. Então essas pessoas, e isso deve-se muito mais à Igreja Católica, isso de uma forma geral, que eu estou dizendo para os senhores, que a Igreja Católica, ela demonizou essas outras crenças religiosas, ou seja, ela atribuiu características, vou utilizar um termo bem claro para os senhores, ela atribuiu um termo típico da doutrina católica, que é o demônio, que é a representação de todo o mal. Eles pegaram esses termos e jogaram para outras crenças religiosas. E não é nada disso que acontece, alunos. Mas nós sabemos que no Brasil, nós temos o Brasil é signatário, ele segue a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem direito a liberdade de pensamento, então eu, Isaac Ferreira, posso pensar aquilo que eu quiser, de consciência e de religião, então eu posso ter a religião que eu quiser. Peguemos o meu caso como exemplo, eu, Isaac Ferreira. Professor, o senhor é de qual religião? Nenhuma, não sigo nenhuma religião. Isso também
é assegurado a mim pela legislação nacional. Nós veremos mais abaixo. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção. Por exemplo, eu já fui assembleiano, hoje não sou de nenhuma religião. Assim como a liberdade de manifestar a religião sozinho ou em comum. Sozinho, eu posso ser muito bem católico, exercer as práticas católicas dentro do meu lar, ou eu posso frequentar a igreja. Tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos. Então, isso, aluno, é assegurado pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, se o Brasil é signatário, ele tem que cumprir. Então, toda pessoa que gera intolerância religiosa, toda pessoa que não respeita a livre consciência dos outros membros de sua sociedade, estão infringindo esse artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos. E outro detalhe, alunos, que a religião ela é conceituada e ela é definida como sendo a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano, ao qual deve respeito e obediência. Isto é a concepção de religião para aqueles que são adeptos dessas práticas. O Brasil, alunos, para que fique mais claro para os senhores, é um país de dimensão continental. Nós fomos formados, isso no eixo cultural, tanto pela cultura africana, como pela cultura europeia, principalmente portuguesa, bem como pela cultura indígena. Então, é necessário que os senhores tenham conhecimento que nós sempre somos uma mistura de culturas. Nós somos uma mistura de crenças, nós somos uma mistura de religiosidade. O que eu estou dizendo para os senhores é da seguinte forma, que aqui no Brasil é praticamente impossível que nós tenhamos uma pessoa que seja 100% católica, ou seja, para que fique mais claro para os senhores, um católico, um indivíduo, um cristão, ele teria medo de um gato preto? Lógico que não. Um indivíduo cristão, ele teria medo, ele teria receio de passar embaixo de uma escada? Jamais. Um indivíduo cristão, ele teria medo de quebrar um espelho e ficar pensando em 7 anos de azar? Lógico que não. Então, é isso que eu estou dizendo para os senhores. Nós somos uma mistura de crença, nós somos uma mistura de religiosidade. E nós somos uma mistura muito mal elaborada, alunos. Em decorrência de nós não termos tido educação no que diz respeito à tolerância, isso gera conflitos, isso gera desrespeito, isso gera intolerância, isso gera o caos na nossa sociedade. Outro quesito, alunos, quais são os mecanismos legais que protegem essa crença religiosa em nosso país? Primeiro que eu já citei para vocês, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, institui que todos nós temos liberdade de pensamento, de convicção, de crença e de religiões, bem como o artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Ou seja, esse artigo 5º, de certa forma, garante que todos nós brasileiros, nós somos iguais perante a lei. Então, se todos nós somos iguais perante a lei, o que faz com que eu, Isaac Ferreira, que não tenho religião, passe a menosprezar aquelas pessoas que têm uma religião? Não faz sentido, alunos. Não tem cabimento, não tem lógica essa linha de raciocínio. O que cabe a mim, Isaac Ferreira, é respeitar aqueles que têm as suas crenças e, de certa forma, essas outras pessoas também cabem ter respeito para comigo, porque são concepções diferenciadas que nós temos,
mas todos nós estamos em pé de igualdade perante a legislação nacional. E outro quesito, alunos, que parece que aqui no Brasil, principalmente do ano de 2008 até o ano de 2021, está sendo desvalorizado ao extremo, não que a educação já tenha sido prioridade, mas nós tínhamos um olhar diferenciado para ela, o que não está acontecendo nos anos que nós estamos vivenciando. Investimento em educação e cultura é fundamental para que nós realmente saiamos dessas zonas de ataques e passemos a ter uma zona de tolerância nas nossas crenças, na nossa cultura. Um povo sem educação é um povo ignorante. E um povo ignorante é impossível que consiga compreender a realidade do seu próximo, porque isso exige pensamentos que coloquem o indivíduo no lugar do outro. E esses pensamentos não são simples, não são fáceis de serem adotados por pessoas que não tenham um prévio conhecimento, que não queiram buscar uma introspecção, porque vejam bem, alunos, há indivíduos que, embora tenham tido estudos, há pessoas que são graduadas, há pessoas que são pós-graduadas, mas não quiseram mudar. Então, aí entra em cena pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, porém conservam consigo os laços da ignorância. E esses laços da ignorância, eles vêm da cultura, que todos nós, querendo ou não, fazemos parte. Então, lutar contra a sua cultura, lutar contra essa forma de intolerância, lutar contra essa forma de desrespeito a concepções religiosas, a concepções políticas, a fatores de racismo, a fatores de discriminação mediante orientação sexual. Tudo isso é uma luta diária, alunos, é uma luta constante, é uma luta extremamente necessária na nossa sociedade. E, por exemplo, nós temos outras concepções, nós temos, no Brasil mesmo, nós temos grupos católicos que merecem respeito, bem como grupos de judeus, ubandistas, cristãos, budistas, muçulmanos, cabalistas, hinduístas, espiritualistas, protestantes, taoístas e outros grupos ateus também, agnósticos. São pessoas merecedoras de respeito, são pessoas que eu, Isaac Ferreira, não preciso concordar com as crenças que eles apresentam, mas o respeito, a legislação me obriga a ter, e eu tenho que ter, para que nós realmente consigamos sair dessa sociedade doentia que nós estamos mergulhados e consigamos nos inserir em uma sociedade sadia, em uma sociedade voltada a um entrosamento respeitoso, a uma tolerância, a uma liberdade de convicções filosóficas, a uma liberdade de concepções políticas, a uma liberdade de concepções religiosas, ok? Então, são esses os comentários relacionados a essa liberdade religiosa existente em nosso país. Alunos, a atividade de hoje ela é muito tranquila de ser feita. Vejam bem o que vocês farão. Nos cadernos de vocês, de acordo com o entendimento que vocês tiveram, bem como pela leitura do texto acima, vocês relatarão os motivos de ainda ter no Brasil dificuldades de tolerância a todas as formas de religiosidade existentes no Brasil. Após, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp de forma privada, ok? Forte abraço a cada um de vocês, se cuidem, estudem e eu espero vê-los o mais breve possível. Até mais, alunos!